Quem poderia orar aí para a gente começar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Deus, por ter a plena certeza, Deus, de que tu estás conosco, de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos proporciona mais esse momento para estarmos juntos, para aprendermos da tua palavra, para aprendermos dos teus ensinamentos. Que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor que está na direção desse estudo e que o Senhor cuide dos nossos pensamentos, da nossa mente, para que nós possamos fixar, ó Deus, os ensinamentos e não somente fixar, mas praticar em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, gente, deixa eu explicar. Nós vamos fazer 3 lições hoje, a 12, a 13 e a 14. Elas são complementares umas das outras e vai ser bem fácil. Para mim aqui é meio complicado, que eu tenho que comandar todo o sistema de gravação e ao mesmo tempo o estudo. Mas a gente vai tentar levar direito aqui. Vamos lá. Então, nós vamos começar aqui falando sobre as boas novas do reino, que é o título da lição 12. Ok? A lição 13 e 14 é a mesma coisa, as boas novas do reino, só que continuação e conclusão, né? A primeira ideia que a gente precisa tirar aqui é que a mensagem do Novo Testamento todo é a proclamação das boas novas do reino, né? E quando a gente olha os evangelhos sinóticos, como a gente viu até a última lição, a gente precisa ter isso bem claro, que eles estão tratando do evangelho do reino. Então, eles têm um olhar parecido, e esse olhar parecido aponta para isso, o evangelho do reino. Ok? Então, lembrem disso, tá? Sinóticos é um olhar parecido, na mesma ótica. Tá? A ideia é essa, na mesma ótica. Beleza? Boa noite, Duda. Oi, pastor, boa noite. Então, já começando daqui, Duda, eu estava falando que essa palavra precisa ficar bem fixa na nossa cabeça. Sinótico significa um olhar parecido, o mesmo olhar. Os escritores estavam partindo de um pressuposto. Qual era o pressuposto? O Evangelho do Reino. Todo o Novo Testamento vai trabalhar isso e a gente precisa ter isso bem nítido na nossa cabeça. Ok? Vamos para frente aqui. Para a gente lembrar, né? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm um olhar parecido, falam do reino de Deus. A gente viu na última lição. Acho que tem algum microfone que está aberto aí que está dando um monte de estralo. Tem mesmo. Acho que é da rádio. Isso. Valeu. A gente viu que o Evangelho de Lucas tem muito conteúdo que não tem nos outros. Provavelmente, Mateus e Marcos foram alvo aí da pesquisa para que Lucas pudesse escrever e tivesse mais conteúdo, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Os sinóticos apresentam o reino de Deus. E aí, em Mateus 6, 9, 13, alguém pode ler esse texto aí, por favor? Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dá uma olhadinha. Nesse pequeno trecho, nesses pequenos versículos aí, aparece: venha o teu reino, e lá no final, pois teu é o reino. Ter essa noção do reino como apresentação do evangelho é muito importante. E como é que funciona esse reino é a ideia dessas 3 lições que a gente vai ver hoje, né? Tem vários textos nos evangelhos que apresentam o reino de Deus. Então, eu separei alguns aqui, nem coloquei as referências, porque é fácil da gente lembrar, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Percorrer Jesus toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino.
Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Venha o teu reino, como a gente acabou de ler, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar no reino dos céus, simbolizando que o reino dos céus não é mais só para os judeus, né? Pregai que está próximo o reino dos céus. E um texto que a lição trabalhou bastante é: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então, a gente ter essa noção aí sobre o reino de Deus. Os evangelhos. O reino de Deus, ou o reino dos céus, ele tem algumas características específicas, nós vamos trabalhar algumas delas aqui durante a lição, né? Primeiro, Deus está conosco. Essa é uma das características da presença do reino de Deus. Ele está conosco. Segundo, ele promove uma redenção, que é a salvação eterna. Terceiro, ele traz vontades, princípios que precisam ser vividos, buscados e vividos. Esses princípios e vontade é para fazer a glória de Deus ou para refletir na glória de Deus, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso? É a ideia do que a gente vai estudar hoje aqui. Alguém pode ler esse texto? Lucas 10, 17, 19. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Vê que os discípulos ficaram admirados aí, né? Porque os demônios agora se submetiam ao poder no nome de Jesus. Essa é uma das características do reino de Deus, a vitória sobre o inimigo. Mas tem mais coisas. Os milagres e a maneira como eles expressaram a proclamação do evangelho também faz parte dessa manifestação do reino de Deus. A pregação, a própria pregação, a maneira como foi falado, a maneira como foi anunciado, é manifesto o reino dos céus. E o perdão dos pecados, né? Eu não lembro qual desses textos aí, a gente não vai ler, mas é aquele texto onde Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, e os fariseus perguntam: quem é esse que quer se fazer igual a Deus e pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado, né? Mas Jesus, como ele traz o reino dos céus, então ele promove esse perdão de pecados também. E uma outra característica é que a salvação ela pode ser experimentada. Alguém pode ler? Mateus 13, 44 ao 46. O reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Imagina, Jesus está falando assim: o reino dos céus é algo que vocês podem encontrar agora. Imagina um cara que está passeando numa determinada região e ele descobre que no solo daquele terreno onde ele está passando tem pedras preciosas. E aí ele deixa tudo escondidinho lá, vende tudo que tem, compra o terreno, porque ele sabe que ali tem algo muito precioso, algo que ele pode usufruir. A salvação é isso. A salvação oferecida em Cristo Jesus é algo que agora pode ser experimentado. Então, o reino dos céus, ele já está presente. É essa a ideia que Jesus está querendo passar, que o reino dos céus está presente. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Como é que o reino dos céus está presente, mas existe tanta injustiça, existe tanta doença,
existe tanta violência, né? A gente está vendo aí nas escolas um monte de alunos, professores aterrorizados, né, por conta dessa violência. Como é que o reino dos céus foi implantado, está presente, mas existe tudo isso complicado ainda de pecado no nosso meio? Alguém sabe explicar isso aí? Acho que justamente porque o pecado também está presente. Então, o reino do céu está presente, é para a gente reconhecer que, como pecador, que existe o reino do céu. Mas acontece porque o pecado também está presente. Né? Exatamente. O pecado também está presente. Mas existe uma chave mais importante que essa ainda, Ambrósio, que é o pecado, ele está presente? Sim, verdade. O reino dos céus também está presente. Quem que é maior, o reino dos céus ou o pecado? O reino dos céus é maior. Né? O poder de Deus é maior. Deus já venceu a morte, já venceu o inimigo, venceu o pecado e a morte, né? A palavra diz. Nós sofremos ainda todas essas coisas porque o reino do céu ele está implantado em nós, mas ele não está sendo vivenciado na sua integralidade. E aí eu não vou falar tudo agora porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas a ideia é essa, pense nisso, o reino do céu, ele está presente já, ele já foi inaugurado, mas ele ainda não foi completamente implantado. Por isso que a gente tem todo esse sofrimento. Depois a gente vai voltar nesse tema aqui, mas fique com ele na cabeça. Então vamos lá. Lucas 12, 32. O texto está aí na tela, alguém pode ler? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Primeiro que esse texto ele fala algumas coisas que, se a gente só ler, a gente não presta muita atenção, mas tem alguns detalhes aqui que eles podem trazer luz para a nossa maneira de ver o reino de Deus. Primeiro, o rei é um pai. Nós somos pequeninos, um rebanhozinho, e o texto diz que o nosso rei é um pai. O dono desse rebanho é um pai. E ele se agradou em nos dar o seu reino. E aí eu coloquei uma pergunta ali, né? O que nos infere, o que muda em nós, o que provoca em nós saber que o grande rei é um pai? O que isso altera para a nossa vida como um pequeno rebanho desse reino? Nos dá segurança, né? O Pai, ele sempre nos dá segurança, né? A mesma representação do Pai da Terra, da gente que quando a gente é criança, a gente sempre se sente seguro. E saber que o nosso Pai é Deus, mais seguro ainda. Segurança. Que mais? Segurança é ótimo. Eu anotei alguns aqui, ó. A gente não precisa mais andar ansiosos, exatamente por causa dessa segurança. Nós temos a revelação do valor de um filho. O próprio pai revela para nós essa valorização como filho. E o fato de nós podermos chamar Deus de pai é algo muito profundo, né? É algo muito significativo, muito amplo. Talvez até a gente não consiga expressar toda a dimensão disso. Segurança, como a Rai falou, é algo que abarca muita coisa, né? Mas ainda assim não abarca tudo o que significa a gente ter Deus como o Pai nosso, né? É muito importante isso. Então, lembrar que o rei desse evangelho que a gente prega, que é o evangelho do reino, o rei desse reino é um pai. E mais do que é um pai, ele é o nosso pai. Bom, para a lição 13 agora. Primeiro, esse rei, ele tem um rei. E o rei tem os seus súditos. A gente já viu que esse rei é um pai. Esse pai
tem os seus filhos. E a gente viu que nesse reino tem o Messias. E o Messias tem um povo. Alguém pode ler? Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, esse reino, ele tem algumas características bem estranhas. Porque normalmente quando se fala de um rei, de um reino, por exemplo, a gente viu agora, no ano passado, a morte da rainha Elizabeth, né? Ano passado foi esse ano, nem lembro. Aí a gente vê aquela pompa, aquele negócio todo, tal. Outro dia eu escutei uma pessoa falando que isso é muito importante para algumas nações que ainda têm reinado, porque eles criam uma referência para o povo. O povo olha para aquela família real e diz assim, esse é o nosso alvo. A gente precisa buscar ser igual a eles, né? O reino de Deus, ele é diferente. Ele não é um reino de pessoas que têm e porque têm, exploram os outros. O próprio Messias, ele veio para servir. No lugar de ser servido, no lugar de exigir dos outros, ele veio doar. E ele veio doar a si mesmo. Não só doar cura, não só doar uma mensagem de salvação, ele veio doar a si mesmo, sua própria vida. Ele veio para servir. Então, essa característica do reino de Deus, do reino dos céus, o evangelho, ela precisa ser muito lembrada no nosso coração. Porque, no final das contas, é para isso que esse estudo vai apontar. Lá no final, é isso que ele vai apontar. Esse reino é diferente. Ele não é o reino de exploração, como todos os outros reinos são implantados. Alguém maior sobre os menores. Não. É alguém maior que está servindo os menores e que está ensinando esses menores a servindo outros menores ainda. E aí é um rebanho que vai se cuidando e que vai servindo uns aos outros. Então, ele aponta para o... Oi? Pode falar. Assim, é por isso que os judeus não aceitaram, né, a Jesus, porque eles esperavam um rei glorioso, né, um rei que poderoso, mas para eles poder seria ele ser aquele majestoso, aquele que manda e os outros obedecem, né? E Jesus veio totalmente na contramão disso, né? Exatamente isso, Rai. Só que se você for lá no Antigo Testamento, eu gosto muito de lembrar isso, a mensagem que Deus deu para Abraão, quando falou para ele assim, em ti eu farei uma grande nação, e em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. O povo começou a entender isso errado, começou a manipular um pouquinho a informação, e de repente, no lugar de em ti serão benditas todas as famílias da terra, eles estavam pensando assim, todas as famílias da terra vão nos abençoar. Todas as famílias da terra vão ter que pagar tributos para nós, todas as famílias da terra vão ser nossos escravos, né? Então, a coisa foi tomando uma proporção absurdamente diferente daquilo que Deus tinha proposto, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso. Nós estamos aqui como súditos de um reino que tem um rei. Esse rei nos adotou como filho, ele nos dá um novo estilo de vida, e esse estilo de vida é um estilo de servir. Então, ele aponta para uma salvação que é diferente. Coloquei o sinalzinho de diferente aí para lembrar da matemática, né? É uma salvação em amor. É uma salvação diferente. Não é, uma salvação, não é algo que o reino oferece impositivamente. Ele oferece por amor. Porque Deus resolveu nos amar em Cristo Jesus. Então, algumas características aqui do reino para a gente continuar. Primeiro, Jesus é servo. Segundo, Jesus é pastor de um rebanho, nós fazemos parte desse rebanho, mas tem outras ovelhas que fazem parte desse rebanho. E terceiro, Jesus é líder desse povo ou desse rebanho. Aí a gente precisa entender que Jesus é servo. A primeira característica que está sendo apontada é que Jesus veio servir. Servir o seu rebanho e ensinar esse rebanho a servir os outros, servir uns aos outros. Então, a gente precisa lembrar dessa característica do reino. Jesus é servo de um rebanho
que está sendo ensinado a ser parecido com ele cada vez mais. Né? Então, para ficar mais claro aí, ó, existe um povo, existe um rei e existe um reino. Beleza? Esse é praticamente o resumo dessas duas lições, da 12 e da 13. Né? Existe um povo, existe um rei e existe um reino. Só que com todas essas características diferenciadas que a gente já viu, que se expressam em amor, em alguém que vem servir, que vem amar, que vem se doar. Alguém pode ler? Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A característica de praticamente toda religião é a lei, legalidade. Toda religião vai ter rituais, legalidades, princípios de culto, essas coisinhas todas, né? Deixa eu autorizar, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Fátima. Seja bem-vindo aí, professor, que está chegando. Então, toda religião vai ter características de legalidade, normas, leis, princípios, essas coisas. Toda religião tem. O cristianismo, ele se expressa pelo amor. E aí, nesses versículos aqui, ele aponta o resumo da nova norma do Evangelho do Reino, que é amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É isso. Um povo como o judeu, que estava acostumado com um monte de leis, com um monte de normas, com um monte de sacrifícios, de princípios e tal, eles tiveram muita dificuldade quando Jesus chegou e falou assim, não, eu vou servir vocês. Eu vou amar vocês e vou amar vocês até a morte. Eu vou me entregar por vocês. Eles nem conseguiram entender isso. Os próprios discípulos tiveram dificuldade de entender isso. Né? Porque agora não era um rei que vinha e saía atropelando tudo. Era um rei que vinha se entregar para que os outros pudessem entender. É muito diferente, né? Então, a norma no Evangelho do Reino, ela se expressa de uma forma diferente. Ela se expressa em amor. Legal isso, né? Para frente. E aí, já apontando para a conclusão, para a lição 14, a gente precisa aprender que esse reino, ele é um reino que nos ensina a servir, a amar, e que o seu rei, o seu Messias, veio morrer. O exemplo vem dele, servir, amar e morrer. Alguém lê Mateus 16, 21, por favor? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ô, gente, Jesus explicou isso várias vezes e os discípulos não entenderam. Jesus explicou várias vezes que ele veio para servir, para amar e para morrer. E os discípulos não entenderam. Porque era difícil para eles entenderem isso. Era muito complicado. Hoje, depois de toda essa água aí que passou pela cachoeira, a gente ainda tem dificuldade. Hoje ainda a gente tem dificuldade de servir, de amar e de morrer pelo próximo. A gente gosta muito de ser servido, gosta muito de ser amado, gosta muito quando outros se sacrificam por nós. Mas a gente tem dificuldade de fazer isso para os outros. Né? Especialmente quando é alguém que precisa muito. Né? Outro dia o pastor estava pregando, acho que uns 3 domingos atrás, e ele estava falando assim que Deus ama o pecador. Deus ama
quem mente, Deus ama quem rouba, Deus ama quem se prostitui. Aí o cara que estava do meu lado falou assim, Deus ama a prostituta. Aí o cara olhou para mim e falou assim, pai, o que é prostituta? Aí pronto, tive que sentar e ter aquela conversa com ele, né? E aí o pastor fechou depois, né? Concluiu depois dizendo assim, Deus não ama o que a gente faz, mas ama a gente. A gente tem tendência a cortar as pessoas, né? O ser humano tem essa tendência. A gente precisa aprender a ser mais parecido com Cristo, né? A buscar ser mais parecido. Então é isso. Jesus, ele veio servir, amar e morrer, e mesmo os discípulos não conseguiram entender isso na sua dimensão total lá no início, né? Esse versículo aí, alguém pode ler, por favor? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Primeira coisa, isso não era opcional, era uma necessidade. Nós precisávamos ser salvos. Nós precisávamos que alguém desse a sua vida por nós, porque senão a gente ia ficar morto eternamente. E morto não faz nada por si mesmo, né? Então não era uma opção, era necessário. Jesus veio porque era necessário. Quando ele vai lá para a cruz, ele chega a orar assim, né? Deus, se tem uma outra alternativa aí, um plano B, vamos executar ele, que o negócio é bem complicado, né? Contudo, eu quero que seja feita a tua vontade. E aí, como não tinha outra opção, era essa, ele veio e morreu. E a lição, ela aponta para isso, que é um resgate por muitos. É um resgate por muitos. Então, naquele rebanho, existem muitos que fazem parte desse rebanho. E eles foram resgatados pelo sacrifício de Cristo. Ok? Eu acho interessante. Eu acho bem interessante essa palavra aí, porque a gente, às vezes, lê a Bíblia e a gente não presta atenção em algumas palavrinhas. Esse por muitos, né? Por muitos, não por todos, por muitos. Exatamente. Exatamente. Está bem claro lá, né? Que é em resgate por muitos. Vamos para frente. Alguém lê esse versículo, por favor? Marcos 8:31. Está aí na tela também. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Aí aqui, a lição ela vai fazer um link entre a morte e a ressurreição. Presta atenção que até agora ele estava falando do reino, um rei que veio para servir, para amar e para morrer. Um rei que veio para servir, amar e morrer. Agora ele aponta para a ressurreição. A ressurreição, que a gente acabou de lembrar agora na Páscoa, é algo fundamental para a nossa fé cristã. Porque Jesus veio e morreu por nós, mas ele ressuscitou depois de 3 dias para garantir que ele venceu a morte. E isso traz uma garantia do projeto todo que Deus tem para as nossas vidas, né? Da ressurreição em Cristo Jesus. Então, existe um rei, ele é nosso Pai, enviou seu Filho para morrer por nós, para nos servir, para nos amar, para morrer e ressuscitar. A parábola do trigo e do joio. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Deu até o 27, né? Tá certo. Ô, Duda, tua voz está diferente. A minha garganta tá ruim. Achei tua voz meio diferente, olha. Foi o Miguel que leu. Gente, aí a parábola do joio, ela vai trazer um princípio muito importante para a gente. Estava falando lá que o reino de Deus, ele já está implantado, mas ele não está sendo vivenciado na sua totalidade.
A gente pode simbolizar isso, por exemplo, como uma plantação mesmo, né? Uma plantação de trigo, por exemplo, ou de qualquer outro grão. O evangelho é como uma plantação, que as sementes já foram plantadas, algumas já foram colhidas de algumas estações e foram levadas para um celeiro. Vai ter um dia que essa plantação vai ser finalizada e todas essas sementes vão ser levadas para o celeiro e essas sementes agora vão ser para a glória de Deus. Ou a gente pode pensar num rebanho de ovelhas, né? Qual que é o rebanho? Um rebanho em que as ovelhinhas estão sendo levadas por um aprisco e estão sendo juntadas nesse aprisco, né? Estão sendo colhidas para esse aprisco e vai chegar uma hora que nós vamos todos viver eternamente para a glória de Deus e vamos então ter essa possibilidade de viver o reino de Deus na sua integralidade, de viver o princípio do reino de Deus. Ainda não é possível. O reino de Deus já está implantado. Essa plantação, esse rebanho já começou, mas ele ainda não está na sua totalidade. E a gente precisa ser um instrumento do reino de Deus para anunciar as boas novas desse reino. Como é que a gente anuncia? Especialmente vivendo. Especialmente vivendo. Então, Cristo, ele veio viver os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus e nos ensinar a viver também. Então, ele já implantou. E agora a gente precisa dar continuidade nessa caminhada. Ok? Então, resumindo, tentando já resumir as 3 lições aí. Primeiro, as boas novas do Evangelho do Reino é uma mensagem de um reino diferente. De um rei que está presente e um rei que é pai. Segundo, existe um Senhor, só que não é um Senhor que fica mandando, chicoteando, é um Senhor que é certo. Ele é certo do seu povo e ensina o povo a servir uns aos outros. Um Senhor que ele dá a sua vida para os seus. Um rei que estabelece uma nova norma, não é uma legalidade opressora, ao contrário, é uma normalidade, é uma norma libertadora, é uma norma de amor, é uma norma de quem vem se doar e ensinar a se doar também. E um reino que já foi inaugurado, mas ainda não está totalizado. Então a gente precisa continuar anunciando as boas novas do reino. Ok? Alguém tem alguma pergunta aí? Tranquilo? É isso. Terminamos as 3 lições. Foi rápido hoje, né? Bem rápido. A ideia toda é essa, gente. As boas novas do reino de Deus fala a respeito de um rei que é pai, que enviou seu filho para nos servir, para nos amar e para morrer por nós, mas ele ressuscitou para nos garantir a vida e ele implantou uma nova norma, um novo estilo de vida, que é um estilo de amor. E a gente precisa viver isso. O que a gente pode tirar para a nossa vida sobre tudo isso aí? Praticar, né? Aquilo que a gente acabou de aprender, praticar. Igual o Tiago fala, né? Não somente ouvir, mas praticar principalmente. Né? Aprender com Jesus. Mais alguém? Eu acho, pastor, que as boas novas não é só uma palavra inovadora, diferente para aquela época de Cristo, mas também para a época de hoje. Porque acho que a gente costuma pensar assim, naquele tempo era diferente, Cristo veio falar algo muito diferente. Mas o que Cristo veio falar de diferente serve para hoje também. Exatamente. Então, na prática, no dia a dia, a gente pode até se achar, talvez eu sou bom, mas no íntimo da gente, a gente costuma ainda pensar, na verdade, querer ser servido e não servir. E aí, vendo isso, as boas novas, a palavra de Cristo, acho que
maior ensinamento é assim, é que isso é muito atual, não deixou de ser atual, né? Então, na verdade, é uma palavra mesmo para atacar e apontar na cara do homem o sentimento que o homem tem que agora é pecador. Acho que Perfeito, claro. Os princípios do reino de Deus, eles são diferentes. Eles não são princípios de uma autoridade que se impõe para que os outros o sirvam, não. É uma autoridade que se doa para que os outros aprendam a se doar para outros também, né? Ontem a gente estava conversando um pouquinho em alguns grupos aí sobre essas situações que estão acontecendo nas escolas, né? E algumas mães lembrando, assim, cara, a gente precisa cuidar dos nossos filhos, mas a gente precisa cuidar também dessas pessoas que, ou por desestrutura familiar, por desestrutura psicológica, por desestrutura social ou financeira ou qualquer coisa, acabam se tornando essas ameaças para a sociedade, né? Tem gente que tem muita dificuldade de pensar isso. Tem gente que tem muita dificuldade de servir esse povo, servir quem está lá no presídio que cometeu um ato de injustiça ou qualquer coisa, né? Servir quem está na periferia, né? Eu vou sair daqui, da minha situação, eu tenho que cuidar dos meus, tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos, tá? Dar a melhor cobertura para os meus. Não adianta eu fazer só pelos meus e, de repente, ter medo dos meus sair para ir para a escola, né? A gente precisa aprender a cuidar de todo o reino de Deus, né? Não só de mim mesmo, né? Mas cuidar de todo o reino de Deus. Pastor, a escola dos meus dois netos lá em Manaus são as escolas que estão sendo visadas, né? Que estão falando algumas coisas nesse sentido, né? Mas como você falou, não adianta a gente querer só proteger os nossos filhos, os nossos netos, orar por eles, mas orar também por esses, né? Se eu não posso servir de outra forma, que eu ore por essas pessoas para que elas, né, para que Deus possa tocar no coração delas e fazer com que elas desistam de fazer isso e mudem a forma de ver as coisas, né? Então, assim, proteger o meu filho simplesmente não vai adiantar só isso. Nós temos que ter uma visão bem ampla a respeito do reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que todas as pessoas que ouviram Cristo quando ele esteve aqui na Terra, todas as pessoas que tiveram contato com ele, passaram por esse processo de aceitação do reino de Deus? Não. É quase que retórica, né, a pergunta. Não, né? A gente chama, especialmente quem? Judas. Mas quem? Mas quem? E teve dificuldade de aceitar? Eu acho os religiosos. Pastor, é isso que eu estava pensando agora há pouco. Orar por essas pessoas que estão cometendo esses crimes é muito difícil. Acho que até mesmo para nós. Eu fiquei imaginando aqui agora, em que momento eu orei por eles, por alguém que está no presídio, por alguém que está preso, por alguém que cometeu um crime? As minhas orações com a minha família de manhã não é por essas pessoas, né? E assim, aí os religiosos, né? Acho que é essa a dificuldade. Pensei nisso agora. Cara, nós fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus, a gente acabou de estudar sobre isso, é de um rei que veio servir, amar e morrer por nós, que não merecíamos. Que nos leva para o seu aprisco para a gente viver esse mesmo princípio, esse mesmo valor, de amar quem também não merece, de servir também quem não merece. Hoje eu tive o prazer, assim, uma satisfação de receber um convite da escola do meu filho para dedicar meia hora de oração lá na escola, na sexta-feira. Achei maravilhoso. Que lindo, Cris. Vamos fazer
um relógio de oração. Estamos convidando alguns pais para dedicarem meia hora de oração por aqui. Queria que você marcasse o horário aí marquei o horário lá. Achei maravilhoso isso, né? Mas eu preciso orar pelos meus filhos, orar pelos colegas deles e orar por essas famílias desestruturadas também, né? O evangelho do reino, ele precisa ser anunciado, né? Como a possibilidade para os meus filhos e para esses também, né? Então, a gente precisa mesmo abrir a mão ainda. A Luísa, quer falar? Tá. Ei, Deixa ele falar. posso falar? Um aluno só de olho em ti aí, pastor. Quem vai falar? Um aluno novo só de olho em ti aí, você vai... Esse é Luiz. Eu estava só pensando aqui, é porque às vezes aluguel Pode falar, Luiz. aluguel do Abrosa aí, rapaz. Não, eu estava pensando aqui, é porque às vezes quando a gente fala assim, orar por eles, é como se a gente estivesse pedindo só abençoa a vida, não consegue, deve fazer, né? Mas não consegue. Só que às vezes a gente precisa orar mesmo pela conversão deles, né? Essas pessoas que vivem nessa condição, elas não vivem assim prioritariamente porque são más. Elas vivem por resultado de famílias destruídas, resultado de falta de amor em casa, no sentido quando a gente fala que é violência nas escolas, vai na casa deles para ver como que é, né? Então, acho que a gente também tem que orar por eles, orar no sentido de que Deus tenha misericórdia para mudar as vidas deles, as famílias deles. Acho que tem esse sentido também, né? E eu fico pensando assim, tem tudo isso que você falou, mas também tem a falta de amor dos crentes, né? Dos religiosos, né? E agora a gente precisa pensar, cara, quem nós somos? Nós somos o que joga o que pensa diferente para a cruz, para a fornalha, ou somos aquele que ama, que abraça, que serve e que faz como Jesus Cristo fez conosco, né? Então tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente caminhar. As boas novas do reino de Deus, como diz essas 3 lições, nos chama para isso. Que a gente saiba viver isso para a glória de Deus. Amém? Né? Vamos Amém. orar? Quem vai orar? Mas deixa eu só falar um pouquinho, só rapidinho. Por Cláudio, né? Eu acho que quando a gente vai criando um pouco mais de maturidade, principalmente cristã, a gente começa a ter essa vontade de orar por essas pessoas, né? Eu acho que eu já estou nesse estágio assim de querer orar por essas pessoas e assim de querer desejar que vá bem para eles também, como a palavra de Deus diz que a gente tem que orar pelas nossas autoridades para que tudo nos vá bem, né? Então assim eu tô pensando nele, mas eu estou pensando em mim também, entendeu? Então eu estou pensando na minha família, no meu filho, porque se eu não fizer por ele, ele vai continuar fazendo as coisas e aí vai ser pior para nós. Eu posso falar bem rapidinho também, com relação a quando o Cris falou, né? O pastor Cris falou com relação a orar na escola, eu acho assim muito edificador, né? Para aqueles que ainda, muitas vezes, não conhecem ainda Jesus, e nós sabemos que quanto mais oração, mais poder, né? Nós nos aproximamos muito mais de Jesus e o Espírito Santo muito mais de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, estar intercedendo com as meninas nas segundas-feiras, isso trouxe ao meu coração a maturidade, como a Raia acabou de falar, do amor, que para mim não existe mais nada tão importante como amar através e por meio da intercessão. Entendeu? Se cada um de nós fizermos a nossa parte como cristão e também evangelizar, né? Lógico, falar do amor de Jesus, mas interceder pelas famílias, pelo Brasil, independente de quem são os nossos governantes, mas sempre abençoar a nossa nação,
abençoar as nossas crianças. E eu creio que se nós passarmos isso para os grupos, né, e estarmos também orando para que as pessoas também se movam em oração, eu acredito que nosso país ele vai mudar para muito melhor em todos os aspectos, né? Tirar 10 minutos do nosso tempo para orar pelo outro, né? Aquele que você não conhece, aquele que você nunca viu, é importantíssimo. Muitas coisas acontecem, talvez, porque o Senhor quer que nós entremos lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, né? Se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e sararei a vossa terra. Então, eu creio, o Senhor me trouxe essa palavra hoje, e eu creio que nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos quebrantar na presença do Pai, porque nós estamos como igreja do Senhor. Nós não estamos como Avanilda, o ser humano, mãe, irmã, filha, não. A Avanilda está como cristã. Amém. Tá bem? Vamos orar? Eu queria aproveitar essa palavra da Vanilda e dizer assim: a maior expressão de poder do Evangelho é o amor. A maior expressão. Não é curas, não é milagres, não é sobrenatural. A maior expressão da igreja hoje é amor. Quando as pessoas perguntarem, por que lá na igreja você não vê muita cura, você não vê muito milagre, você não vê... A gente tem que ver amor. Tem que ver amor. Isso que a gente tem que ver. Cristo veio demonstrar o amor de Deus por nós, nos servindo e se doando por nós. Que a gente saiba amar todos os dias. Amém? Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que você tem de estudar essas 3 lições tão básicas e tão fundamentais para a nossa vida, falando das boas novas do reino de Deus. Ajuda a lembrar o nosso coração que nós temos um rei que é Pai, que nós temos um Senhor que serve, que nós temos um reino que está presente e que precisa ser transmitido. Ajuda-nos a ser instrumentos dessa transmissão desse reino. Que em nome de Jesus, a tua palavra seja anunciada através de nós, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe. Boa noite, amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Oi, Roque. Boa noite. Cheguei agora. Você chegou depois do amém, Roque. Pois é. Nem pro amém.